force, d'où je tire la vie de l'invisible, où je me ressource quand je suis avide de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah. Frère Branham nous a prêché un sermon intitulé Regardez à l'invisible. Olá, Deus abençoe ricamente. Bem-vindos à TV Jmote. O motivo é motivar. Josué Roberto Sassa de regresso para mais uma emissão, programa Isopo. Hoje tenho a honra em receber o reverendo Príncipe Emerson. Posso lhe chamar de pastor, reverendo? Vê-se várias fotos por aí, o reverendo conduzindo uma igreja. Sim, sim. Príncipe Emerson, é sempre um prazer tê-lo. Várias vezes já tive o privilégio em entrevistá-lo e foi uma grande bênção, reverendo. Amém. E hoje estamos aqui na TV Jmote para falarmos sobre a visão do evangelismo cá em Angola, porque vê-se o seu destaque na evangelização aqui em Angola, no mundo da mensagem do último tempo. E eu gostaria um pouco que o reverendo nos fale desta visão. A evangelização em Angola, como é que tem sido? Como fazer para evangelizar Angola? Deus abençoe a todos os irmãos. Como o irmão José aqui já acabou de me apresentar, eu sou o irmão Emerson, preferia que me chamassem assim. Irmão Emerson. Irmão Okay. Emerson. Ok. Falando sobre a evangelização em Angola, isso para nós da mensagem, eu vejo que é um resultado ainda muito medíocre, não é satisfatório. Okay. Precisamos fazer ainda mais. Digo isso nas províncias, em comunas, muitas delas ainda aqui em Angola precisam ouvir a mensagem. E como nós sabemos que a mensagem é uma novidade, o Evangelho é a boa nova, e essas novidades precisam ser espalhadas, elas precisam ser conhecidas aos nossos irmãos angolanos que estão noutras províncias, noutras comunidades. Então, para isso, eu creio que é um contributo que cabe aos ministros e aos pastores. Okay. Muito deles nós precisamos fazer missões, mas externas, missões dentro do nosso próprio país. Mas será que és pastor, tens uma igreja que conduz? Ultimamente saíste, desapareceste da cidade capital, né? Foste para uma das províncias e nós pessoalmente vimos várias fotos por aí. Eu gostaria de saber se o reverendo Emerson é pastor de uma igreja cá em Angola, né? Bem, ok. A princípio dizer que eu fui fazer uma obra missionária. Ok. Sim, de momento posso dizer sim, sou pastor daquela igreja. Ok. Sim, exercendo lá, de momento, momentâneo, porque tem que ter alguém sempre para pastorear, para trazer a doutrina, a ordem e tudo mais. E eu estou a fazer esse papel. Mas a visão que nós temos é uma visão missionária, uma visão mais apostólica. A igreja não terá pastor, aquela igreja não terá um pastor local, não? Sim, ela terá um pastor local, mas de momento eu estou lá como pastor. Mas também pode vir a ser o pastor daquele local, nada mal? Sim, nada mal também. Alguém disse para mim assim, não, estávamos assim no meio de vários irmãos, e tem um irmão que disse assim, irmão Emerson, de fato, tem ministério. Ele deixou o luxo aqui e foi nas matas ganhar almas. Okay. Isso é louvável. Amém. Em que província? Kwanza Norte. Kwanza Norte. Município do Dondo. Do Dondo. O nome do tabernáculo? Tabernáculo Restauração da Fé. Saúde a luz em nome de Jesus Cristo aí na câmera. Deus abençoe a todos os irmãos do Tabernáculo da Fé. Ok, Deus abençoe a todos os irmãos do Tabernáculo da Fé. Restauração da Fé. Da Restauração da Fé. Sim. Sou o irmão José Roberto Sassa e eu pessoalmente vou querer conhecer-vos, né, para dar aquela mão de associação. Reverendo Emerson, Angola precisa ser evangelizada, né? Quais são os métodos de evangelização em Angola? O que é que nós podemos fazer para agarrarmos o peixe angolano? Bem, na minha opinião, nos métodos que eu acho eficaz e necessário para que a mensagem seja atingida aos nativos, primeiro precisamos sortar um pouco Luanda e ir para outras províncias, outras comunas. Nós precisamos ir em comunas. E em colaboração com os pastores devem mandar os seus ministros, os seus jovens ministros, muitas das vezes não têm uma ocupação assim
Então seria útil que eles fossem a algumas comunidades, algumas comunas, províncias e ficassem lá e transmitissem a mensagem em um certo tempo com o financiamento da igreja local. Tipo um sistema de missões, mas no nosso território ainda angolano. Acho que isso é um dos métodos. E no outro método eu diria que precisamos muito mais jovens evangelizando, uma evangelização mais concentrada. Evangelização com objetivo, por exemplo, vamos à localidade X, vamos ficar os meses X, vamos pregar a mensagem e vamos ver os resultados que vamos ter. E acho que isso seria muito útil, acho que isso ajudaria muito. Sim. Então isso quer dizer que se fores a deixar um conselho para os reverendos pastores que nos vão seguir é mesmo este, né? Para soltarem os seus jovens ministros, porque muitos deles se calhar nem têm oportunidades para pregar. É claro que o irmão Brana vai dizendo que o pastor é que tem que estar mais tempo no púlpito. A igreja pertence, ele é que põe a conduta, a ordem e a doutrina da igreja. Então, soltarem alguns ministros, acho que isso é que o homem de Deus aconselha a estes reverendos. Sim, aconselharia isso, mas não é só tipo como sortar. Por exemplo, muitos ministros estão sortas, mas se calhar a preguiça é mesmo mas é só aqui, só Luanda. Eu vejo mais pela mensagem em outros pontos. Sim, pela mensagem. Temos muitos pontos onde não tem a mensagem. Eu acho que os ministros sortados, uma vez, poderiam ir nesses pontos e fazer lá um trabalho. Então isso quer dizer que também é um apelo para os ministros para saírem da zona do conforto. Exatamente, porque nós como ministro, ultimamente, velamos muito pelos confortos da vida, não queremos fazer um sacrifício, não queremos ir onde não tem dinheiro, onde não tem dízimo. Isso, de certa forma, tem impedido e perdemos o nosso objetivo, porque como ministro que somos, a intenção é sempre ganhar a alma. O objetivo do ministro é ganhar a alma. Você é ministro por quê? Para ganhar a alma. Deus te chamou no ministério por quê? Para ganhar a alma. Então, quando nós nos focamos em bens materiais, em confortos e tudo mais, perdemos a visão evangélica, perdemos a visão de nos deslocar, de nos sacrificar para que os outros recebam esta mensagem, a vida eterna. Exatamente. Mas agora, de um ponto de 0 a 100, qual é o número que podes dar o impacto da mensagem do último tempo cá em Angola? Qual é o número que podes dar ao impacto, né, da mensagem do último tempo em Angola, de 0 a 100? De 0 a 100? 50. 50. Sim. Achas que Angola conhece a mensagem de Brana a 50%? Sim, só 50%. Isso quer dizer que os do Cacu Filipe estão melhor do que nós. Agora, em Angola, se calhar. Bem, melhor que nós. Não sei como posso dizer, porque não acompanho. Sim, porque eles estão sempre nas rádios, estão sempre nas televisões. Eu até ultimamente tenho admirado, né? Sim. Várias pessoas me dizem, olha, já ouviu falar do Cacu Filipe? Sim. Parece que eles estão a ganhar o terreno. O homem de Deus, o que é que o homem de Deus, na qualidade do ministro, do enviado, do Messias, né, tem a dizer sobre esse impacto que eles estão a ter aqui? Parece que estão a ganhar o terreno. Bem, eu não perderia muito tempo a falar sobre o impacto deles ou o terreno que eles têm, porque eu me focalizaria mais a motivar os meus irmãos a fazerem alguma coisa, a trabalharem para que o evangelho seja espalhado, né? Eu bem me lembro... Não é só os Cacu, mas existem outras denominações, como Universal, em pouco tempo que veio, houve impacto e outras denominações. Eu acho que nós também deveremos aqui argumentar pontos e estratégia para que nós possamos ter um resultado, um impacto tão grande como os outros. Agora, só que o irmão Brana, eu me lembro quando o irmão Bosworth esteve moribundo, né? O irmão Brana vai contando isso, ele vai dizendo que o último conselho que o irmão Bosworth deu-me é que William Brana vele para com que os pentecostais não tomam o terreno. O irmão Brana vai dizendo que é uma das palavras que eu levo no meu ministério, velar com que os pentecostais, né, não roubam o terreno. E Bosworth morrendo disse, eles estão a roubar o terreno, ok? Então é sempre bom, né, nós sendo homens de Deus, né, vocês sendo homens de Deus, jornalista, velarem por isso. Por isso é que fiz essa pergunta, o que é que o homem de Deus acha sobre isso? Será que não preocupa de uma certa maneira? Bem, eu velo ver sobre as pessoas isso. comerem uma má erva. Eu velo sobre isso e me preocupo por essa razão, como acabaste de dizer. Deixei os confortos de Luanda, fui para aquela cidade. Amém. Porque eu me preocupo. Sim. E como ministro, estou a fazer a minha parte. Ok. Eu acho que eu ainda não fiz nada. Não é nada que possa levantar os ombros.
Mas eu acho que é já uma iniciativa. Sim, e de certa forma muito. tem inspirado alguém. Então eu velo por isso e faço o meu trabalho, dou as minhas contribuições, faço a minha parte, que eu estou a fazer agora. Amém. Fui para lá, estou a pregar a mensagem, as pessoas que nunca ouviram a mensagem estão a receber mensagem, porque é uma cidade que quase não tem a mensagem, e principalmente naquele município não tem mensagem, nunca ouviram a mensagem. É a primeira vez que eles começam a se cruzar com a mensagem e tem tido bom resultado. Então eu tenho feito a minha parte. E eu motivo os outros que fazem a sua parte como ministro, porque às vezes perdemos muito em debater, em juntar citações, em querer trazer uma doutrina, em querer trazer um argumento. E no que tange mostrar trabalho no campo, poucos estão a fazer isso, são poucos que estão a fazer isso. Então eu apelaria para os irmãos fazerem alguma coisa, trabalharem, tanto fosse quem tem dinheiro para a rádio, faz alguma coisa. Eu acho que isso seria o melhor para nós. Vê-lo sim, eu vejo. Por essa razão é que eu faço o que eu posso para que a mensagem seja entregue aos nativos. Ok. Mas agora, será que o homem de Deus é que começou aquela obra que estás a dirigir? Bem, começou como? Qual é o segredo? Bem, começou como? Porque havia um irmão, que é um evangelista, um amado meu amigo, já estava lá e não tinha uma igreja da mensagem e pregava algumas pessoas também. E uma vez eu fui lá, batizei algumas pessoas que ele já tinha pregado, sim, mas como não se sentia concernido a ter uma igreja ou como pastor ou dar um passo mais relevante, então me observei para aquele espaço e achei que é útil dar o meu contributo para lá, e pela experiência que eu já tenho, juntamos as forças e fazer uma coisa grande ou algo acontecer lá. E é o que tem acontecido. Temos juntado esforços e trabalhar. Ok. Então isso quer dizer que até agora trabalham juntos? Sim, até agora trabalhamos juntos. Ok. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu gostaria um pouco saber sobre as críticas. Não és tão criticado assim por fazer coisas do gênero? Bem, não sou nada tão criticado assim. Não Ao és tão contrário, as criticado. pessoas louvam, as pessoas acham que é um trabalho melhor, porque para quem me conhecia de antes, era muito criticado de antes. Mas depois de tomar esse rumo, essa visão, não sou muito mais criticado. Antes sou muito apoiado. Sou muito apoiado. Isso quer dizer que o Emerson de hoje é muito apoiado, é mais apoiado do que criticado. Sim, é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, as publicações, as postagens, né, no Facebook têm evidenciado um espírito de evangelismo. Agora, dizem que para converter o angolano é difícil. Algumas pessoas dizem que os angolanos são incrédulos, se calhar deve-se ao comunista, ou seja, ao comunismo também. Será que o angolano é mesmo incrédulo? Não, é uma mentira, isso não é verdade. O angolano a verdade não é incrédulo. é que o angolano não é incrédulo. William Branham nos ensina que os nativos recebem bem a mensagem a partir dos próprios nativos. Muitas das vezes esses pregadores que afirmam que o angolano é incrédulo, o angolano não crê, é difícil, não são nativos. E muitas das vezes eles têm uma forma de trazer com a sua cultura, quer dizer, mais assim, cultura talvez congolesa, talvez de onde saiu. Isso torna-se de certa forma difícil para o nativo receber. Também tem criado um impedimento. Não é que o angolano é incrédulo ou não crê, mas talvez porque não tem sido o próprio nativo a fazer essas obras, ou o nativo tem feito pouco, e muitas das vezes as congregações que temos da mensagem, ou que nós encontramos mais na mensagem em Angola, era sistema apenas da igreja com a maioria congolês e tudo mais a trazer isso aí. De certa forma, o angolano tem uma imagem. A imagem de quê? A imagem de quê, mais ou menos? Tem uma imagem sobre estrangeiros. O angolano? Sim, o angolano em si. E isso aqui tem sido também dificuldade para eles aceitarem. Todos os estrangeiros ou só os congoleses? Na sua maioria congolês. Na sua maioria. Mas isso deve-se a quê? Não tem um histórico breve? Deve ser aqui, isso chamo como eu posso dizer, como é que a Bíblia chama isso? É uma má conduta, né? Não é bom, não é que isso seja certo, isso é totalmente errado. Errado, sim. Sim, isso é julgar as pessoas e tudo mais, porque não é só o congolês que é estrangeiro aqui, tem vários outros estrangeiros. Por exemplo, a Igreja Brasileira, a Igreja Universal começou com missionários brasileiros, então ela de certa forma é mais... Ele consegue receber influência dos europeus facilmente, mas quando se trata dos nossos irmãos de África, eles colocam barreira sendo estrangeiro. Um ser angolano. Sim, é um ser, mas é algo que é errado. Por essa razão é que devemos mudar talvez a forma de
de evangelização, talvez a Ok. forma de trazer a coisa, O método. que a coisa seja mais nativa. Ok. Sim, Então isso quer dizer que aprovas por uma visão nativa. sim, Cá. aprovo completamente. Pregar em português, Sim, sim, sobretudo. exatamente, É muito exatamente. importante? É Achas muito- que é muito importante? Bastante importante, porque de certa forma cria dificuldade. Por exemplo, eu aprendi só português e tudo mais, e meus dialetos, Ok. que muitas das vezes o angolano também não aprende. Mas agora, será que és angolano mesmo, genuíno? sim, genuíno. Os pais daqui... Sim, os pais, mãe, todos são daqui. Ok, E a ok. família, todos são. Ok. Então eu aprovo isso porque a língua em si é uma grande dificuldade. Ok. Sim, a língua dificulta muito. É complicado. A Bíblia nos relata no livro de Atos, capítulo 2, Sim. que quando a mensagem saía em línguas e todo mundo falava, a Bíblia diz que cada um ouvia na sua própria língua. Ok. De certa forma, isso motivou as pessoas a aceitarem e crerem. Então, quando é a própria língua, quando é o próprio conterrâneo que está a trazer a coisa, isso motiva. Então, eu aprovo completamente uma forma mais nativa e a língua também influencia. Porque hoje temos a igreja mais cânticos em francês, as pregações são mais em francês. Ok. E às vezes a pessoa está lá numa igreja assim, o intérprete às vezes não pegou Não, ainda, ok, não até pegou. traduzir aquilo, e às vezes ele não consegue captar a coisa. Ok. Então mesmo a evolução dessa pessoa na mensagem será muito lenta. muito lenta, mas quando é diretamente na sua língua, Ok. consegue trazer isso, de certa forma cria mais impacto. Então isso quer dizer que se optarem mais em pregar em português, né, se calhar eliminarem também a função dos intérpretes, ficar mesmo só no português, acho que teríamos uma Angola, ou seja, teremos uma Angola melhor quanto no evangelismo, e que se calhar esse desempenho, né, esse empenho estrangeiro, né, no mundo da evangelização em Angola, se calhar que tem retardado um pouco com que a evangelização em Angola seja vista de uma maneira eficiente. O que o homem de Deus tem a dizer? Bem, dizendo isso aqui, eu quero dizer que sim, de uma certa forma isso tem retardado, né, Ok. uma coisa, mas como eu já disse, né, na verdade os missionários eles não conseguem atingir todos os campos, Sim, eles não conseguem fazer claro. tudo. De uma certa forma, né, os nativos eles também devem fazer a sua parte, porque não podemos insistir muito dos outros que não dominam a língua fazerem o trabalho de quem domina a língua. Ok. Esse também é um dos pontos que serve se ver. Se é que eles não estão a fazer, nós vamos fazer. Nós temos porque que fazer. A responsabilidade todos nós temos. Sim, para louvado seja Deus porque eles fizeram e têm Sim. feito muito, mas também nós temos que fazer alguma coisa. Eu não vou dizer que alguém tem que pregar em português enquanto ele não entende bem português. Ele vai errar, vai trazer escândalo, vai dizer palavras que talvez em português sejam uma ofensa. Mas alguns deles ainda se acostumam, né? Sim, alguns é um costume, E esse é um ainda costume consegue. que realmente deve ser também cortado e não é bom. Ok. Quando você vai para pregar um povo, você deve entrar, às vezes, nos seus costumes, às vezes tentar ter a própria aquela cultura, talvez tentar ter a língua, dominar a língua para que o seu serviço seja mais facilitado, como missionários como Henrique, Williams, que foram para países como Índia, eles primeiro dominaram a língua Ok. e conseguiram traduzir Bíblia na linguagem daqueles homens, só assim que o evangelho houve impacto. Não, mas o profeta Brana também vai dizendo em algum lugar que se eu for para a Suíça vou aprender francês. Depois, antes da evangelização, alguém já mostrou uma Sim, citação. o que eu digo aqui é uma do concordância gênero. mais do profeta e eu sei, eu posso fazer. Ok. Sim, sim. Mas o que achas dos nossos mais velhos, né, dos nossos mais velhos que vieram aqui, que vieram do Congo, né, vieram aqui pregarem essa mensagem para nós, e nota-se de que somos frutos das suas evangelizações. Sim. Achas que eles fizeram muito, né? Fizeram muito. Hoje Sim, em dia creio- Angola se tem a sim, mensagem. Sim, por creio que causa eles fizeram disso. muito, sim. Porque não tínhamos a mensagem. Ok. Se eu, Emerson, sei a mensagem, é porque alguém lutou, né, para trazer a mensagem, talvez não dominava a língua, mas fez alguma coisa e louvado seja Deus que ele fez. Ok. Por isso é que nós também devemos fazer também a nossa parte. Ok. Que como nativos devemos procurar pregar, evangelizar, não assentar. E muitas das vezes a evangelização na mensagem tem sido bloqueada. Por quê? Porque nós queremos olhar pelos erros dos nossos mais velhos, dos nossos anciãos. ok. E não estamos a fazer nada, apenas criticamos, mas não conseguimos tomar um rumo, tentar fazer a coisa melhor, tentar coisa melhor. Sim, tentar dar um contributo, não fizemos. E muitas das vezes, por exemplo, nos jovens da mensagem, se combatem muito entre eles.
Ok, de vez de estarem ali a evangelizar, persuadir alguém que não crê na mensagem a crer, ficamos a combater irmão na rede social, enquanto deveríamos pregar um pentecostal para crer nessa mensagem, pregar um batista ou um católico, mas ficamos aí a debater. Muitas das vezes as pessoas também não têm aquele espírito, aquele amor de ganhar a alma. As pessoas estão ali para aparecer, para criar polêmica, para dar citações que escandalizam. De certa forma, isso mancha a imagem da mensagem, dificulta alguém receber a mensagem. Então temos que mudar também esse padrão, temos que mudar a juventude, temos que mudar essa forma de pensar, essa forma de trazer as coisas. Debatemos muito entre nós. Então isso quer dizer que mesmo aqueles debates no Facebook, se calhar tem sempre um pentecostal que está a ler. Está a ler, sim. E recentemente alguém me falou de uma publicação da Dimut. Sim, a publicação que a Dimut colocou. Bem, tinha uma prima minha que não é da mensagem, mas ela às vezes acompanha assim a mensagem e tem tendência de crer na mensagem. Mas quando ele começou a olhar certas publicações, certos debates, certas faltas de respeito, de certa forma aquilo para ele é como se fosse uma coisa de recuar, uma coisa de não avançar. Quem está fazendo isso somos nós. Em vez de evangelizar, nós desevangelizamos. Muitas das vezes a nossa conduta tem desevangelizado. Não temos criado uma boa reputação para aqueles que não creem a mensagem. Isso tem sido a grande dificuldade para nós. Muito combate entre nós e pouco apoio entre nós. Alguém começou uma obra, irmão começou a achar que ele é pastor, eu não creio no ministério dele e tudo mais. Mas deveríamos orar. Isso até de não crer no ministério de alguém, achas isso normal? Alguém não crer no ministério do outro? Ele esteve se calhar num quarto, ouviu uma voz ou alguma coisa assim, eu venho. Bem, sim, um outro lado é isso, nós devemos dizer quando a gente não vê, porque pelos seus frutos conhecereis. Você pode dizer que tem ministério, mas se calhar o que você prova é diferente, talvez isso tenha levado as pessoas a tomar essa posição. Mas de uma certa forma isso não é muito relevante. Olhar para isso, quem não tem, no fundo Deus vai julgar todo mundo e sabe quem é chamado e quem não é chamado. Acho isso. Então isso quer dizer que o reverendo Emerson tem encarado o evangelismo, né, cá em Angola como sendo o maior objetivo da sua vida. E aquilo arde em si. Podes contar aqui uma experiência em como aquilo arde em si? Na verdade eu vivo com esse desejo no meu coração. Para mim, eu digo sempre isso sem hipocrisia, para mim não há melhor coisa que eu desejo, não há melhor objetivo que eu vejo para mim do que ganhar muitas almas a Cristo. E de certa forma pregar para mim tem sido um grande privilégio ganhar alma. Não é por dinheiro, não é por fama, não é por popularidade, mas é por amor às almas. E nós devemos amar muito as almas. Os filhos de Deus estão a ser perdidos e eu amo fazer esse trabalho com todo o meu coração. E é uma sede em mim sobre o reavivamento em Angola. Eu desejo que Angola tenha um reavivamento, de certa forma o Espírito Santo operando, pessoas caindo, pessoas recebendo, pessoas sendo convencidas do pecado, de que a mensagem é a verdade, mudando as vidas, bares fechados, tem sido as minhas orações, os meus sacrifícios, os meus jejuns, as minhas vigílias. O meu maior desejo, Deus sabe que é isso. Se Deus aparecesse e me perguntasse, gostaria de te dar algo, o que é que você desejaria? Eu desejaria que Deus desse o reavivo em Angola, que o meu ministério pudesse ganhar muitas almas a Cristo. E sem fatores doutrinas, né? Não estás muito, eu creio nisso, eu creio naquilo. Será que podes, por exemplo, estar num projeto de evangelização com alguém que vê de uma maneira diferente consigo? Normalmente, por exemplo, eu, para quem não sabe, lá quando eu em Dalatando, Kwanza Norte, especificamente no Dondo, tem alguns irmãos que eu conheço que são de outros tabernáculos, que creem que Jesus já veio. Eu não creio que Jesus já veio, que isso seja claro. Sim, mas de uma certa forma nós unimos ideias para trabalhar para o evangelismo, porque nós vamos evangelizar pontos doutrinários que não tem muito cabimento. Então, vamos pregar Jesus, morreu na cruz, para salvar e tudo mais, que é uma mensagem, é um profeta e tudo mais, o batismo, são os pontos mais úteis na evangelização. Mas quando já se trata em doutrina, está se tratando de uma igreja local. Mas a grande comissão é dizer às pessoas que Jesus já veio ou que Jesus vem brevemente. Segundo William Branham disse que é para dizer que Jesus... Mas eles vão avançando com duas mensagens diferentes. Esperamos a segunda vinda, Jesus já veio. Sim, não achas eu tenho dito assim. Para os irmãos, né, que cooperam comigo, ou trabalhamos junto para ministro de vários tabernáculos. Eu digo assim, digo que nosso objetivo aqui é evangelização. E bem sabemos que existem pontos aqui divergentes. X, acho que esses pontos nós não devemos trazer na evangelização. Vamos trazer coisas que nós sabemos de comum acordo, que podem querer. E se calhar a pessoa num tabernáculo dele local, o pastor tem a obrigação de
levar estas doutrinas ao seu rebanho. Mas porque agora, o pastor tem a missão de trazer a edificação. Mas acho que a segunda vinda está na essência de qualquer evangelização, homem de Deus, não achas? Que Bem, se eu for bem. apresentar a alguém o evangelho, né? Eu vou apresentar a vinda do Senhor como sendo uma das coisas que, Depende. se é que é a única esperança Depende. que nós... É essencial, é correto e é verdade que devemos trazer. Mas nem sempre a evangelização é o assunto da segunda vinda. Evangelização é como se fosse algo de várias formas. Eu posso evangelizar alguém pela semente da serpente, posso evangelizar alguém por um profeta que Deus trouxe hoje, posso evangelizar alguém pela divindade de Jesus Cristo. Então existem muitos pontos para evangelizar alguém. E porque quando você vai no campo conversar com alguém, nem todo mundo necessita ao invés de doutrina. Há pessoas que precisam ser ajudados, há pessoas que precisam ser esclarecidas um certo ponto da sua igreja ou de um certo ponto doutrinal. Há pessoas que não entendem, nem conhecem a Bíblia, nem entendem quem é Jesus, qual é a obra do Calvário na sua vida. Então, existe cada pessoa, cada caso na evangelização que te leva a mudar. A evangelização não é algo tipo programado. Eu estou aí para o campo, vou falar apenas isso. Não, Deus vai te contornar. Sim, Deus vai te levar a você pregar a necessidade para que aquela pessoa precisa. Sim, o Espírito Santo, se realmente vai somos guiados. Por isso eu digo, o maior associado do evangelista é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o apoio do Espírito Santo, nós vamos fazer de besteira. Então o Espírito Santo nos guia a pregar o que é certo. O Espírito Santo nos guia a trazer o que a pessoa necessita. Então eu não vejo a evangelização como algo tipo sistematizado só. Vamos ir, vamos só pregar isso, vamos só falar disso. Posso chegar ali e o quadro mudar. Então dizendo que eu vou no campo. Independentemente da conduta do Espírito Santo. Sim, então dizendo que eu vou no campo para trazer apenas doutrina de segunda vinda, eu acho que isso são mais pensamentos muito carnais. E a nós devemos deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Mas agora quem crê que Jesus já veio ainda pode ser salvo, normalmente, segundo... Bem, eu acho que isso não é o ponto que nos trouxe aqui. Não, é simplesmente uma pergunta. Estamos a falar da evangelização. Sim, nós estamos a falar da evangelização, não da segunda vinda. A mensagem principal da evangelização é a segunda vinda. Nós soubemos que o irmão Branham evangelizou. O irmão Branham era um evangelista internacional. E nós observamos que o irmão Branham foi evangelizando, muitas vezes associava com os homens do evangelho completo. Mas muitas das vezes o irmão Branham nunca trazia o fundamento sobre a segunda vinda como nós entendemos na mensagem. Quando o irmão Branham prega o arrebatamento, ele traz do que ele crê como a segunda vinda e muitas das vezes ele traz pontos fundamental sobre a ideia de segunda vinda ao seu próprio tabernáculo. Porque falando da segunda vinda, não é só se Jesus já veio ou não. Existe, por exemplo, as pessoas dizem que Jesus virá, será uma vinda secreta. Quem diz que não será uma vinda secreta, quem diz que vamos voar, quem diz que não vamos voar, quem diz que o arrebatamento. Tudo isso são elementos da segunda vinda e que mesmo nas denominações tem pontos também diferentes sobre a segunda vinda. Mas agora, eu faço essa pergunta por quê? Porque irmão Branham foi bem claro, né? O profeta Branham, acho que está um homem correndo longe da presença do Senhor no seu parágrafo 81, onde ele vai dizendo que a responsabilidade que Deus nos deu é de dizer às pessoas que Jesus é Deus e que Ele vem brevemente. Então, porque nós aqui estamos a falar do impacto da evangelização em Angola. Então isso quer dizer que dizer que Jesus é Deus e que Ele vem brevemente são dois pontos incontornáveis nessa responsabilidade. Exatamente. Não neguei isso, mas deve-se limitar em certas coisas. Sim, pode. Eu te convido para a minha igreja, e a minha igreja crê que Jesus ainda não veio, você crê que já veio. O profeta nos aconselha a pregar pontos de muita concordância. Sim, claro. Então, você é um ministro, eu sou um ministro, queremos doutrina divergente, nós queremos concordar para ir no campo pregar aqueles pontos que nós concordamos. Nós vamos entrar em uma concordância a pregar, mas se eu estiver sozinho, sozinho pregando, pregarei isso. Isso quer dizer que estás a optar numa união. Sim, nós devemos deixar certas coisas e também devemos... Não é que eu deixei de crer, mas como nós queremos nos ajudar para um certo objetivo, então temos que focar num objetivo. Mas se eu tiver a evangelizar sozinho, vou pregar aquilo que é a minha doutrina, aquilo que eu acho certo. Se eu estiver no meu tabernáculo, vou pregar aquilo que é a minha doutrina, aquilo que mas acho que não achas certa. Agora, não achas que estás a fugir da responsabilidade? Porque a responsabilidade é dizer que Jesus é Deus e que Ele vem brevemente. Pouco fugir à responsabilidade. Ou seja, não dizer que Ele vem brevemente, porque senão vai tropeçar o irmão. Um dos exemplos, o irmão Branham diz... Não. O irmão Branham diz assim na pregação e evangelização dos últimos tempos. O irmão Branham diz que a evangelização vem de Malaquias 4 ou Malaquias 4. Sim.
Claro. Isso já, quando nós dizemos sobre Malaquias 4, estamos a dizer pontos que os denominacionais e os outros não concordam. Ok. Irmão Branham, como evangelista internacional, era convidado por os homens de negócio a pregar em certas campanhas, onde tinha Billy Graham e outros homens. Logo, o irmão Branham não trazia aquilo que nós consideramos como pontos da mensagem fundamental para Não, nós. mas o irmão Branham também Trazia não se pontos identificava, se calhar, como sendo Malaquias 4, diante deles. Trazia pontos como, é isso que eu estou a dizer. O objetivo dos homens de negócio era diferente do irmão Branham, que tinha como os ideais e doutrina. Quando o irmão Branham manifestava os seus ideais, era no seu tabernáculo. Ok. É por essa visão. Ok. Então, muito obrigado, Príncipe Emerson, homem de Deus. Tens um conselho para deixar lá em casa, algo que vai, de certo modo, ajudar os filhos de Deus quanto a tudo que nós cá abordamos? Ok, o meu conselho é que os irmãos devem se focar em ganhar almas, não em debate, e muitas das vezes eu quero aconselhar os irmãos a deixarem de trazer pontos polêmicos. Existem certos pontos que é desnecessário. Às vezes trazemos pontos que mancham a imagem da mensagem. Então devemos saber, às vezes, o que falar, o que trazer ao público, o que partilhar. E certos pontos que é desnecessário, não precisas partilhar ainda, precisas guardar. Então eu aconselho os irmãos a saberem o que trazer ao público. Esse é um dos conselhos que eu gostaria de dar aos irmãos. E evitarem muitas vezes se combaterem, mas unir força para ganhar alma, para mostrar que há um mensageiro, há uma mensagem hoje. E Deus sempre atrai os escolhidos, e nós sabemos que o Espírito Santo conduz sempre a verdade. Uma pessoa na mensagem, Deus, sendo ele eleito, Deus vai tratar com ele, Deus vai lhe levar sempre ao ponto certo. Então vamos invitar, também para o jornalista, também deixo um conselho, a invitarem a trazerem pontos polêmicos. Nós já estamos aqui para construir uma imagem da mensagem. Nós já estamos aqui para trazer o que é uma boa visão da mensagem. Mas muitas das vezes, tanto os pregadores, tanto os jornalistas, tanto os irmãos como as irmãs, não colaboramos. Sim, às vezes trouxemos coisas que cria escândalo no mundo da mensagem fora, as pessoas tomam aquilo e pegam, guardam e são usados como arma para nos apontar de novo. Então, tanto os jornalistas têm essa responsabilidade, os pastores têm essa responsabilidade, os pregadores têm essa responsabilidade, as irmãs e irmãos, nós todos temos a responsabilidade de construir a boa imagem da mensagem e guardar a boa reputação da mensagem. Esse é o conselho. Muito obrigado. Nós, na qualidade de jornalistas, recebemos todos os conselhos precisos e necessários, mas nós agimos como jornalistas. Então, muito obrigado, homem de Deus, irmão Príncipe Emerson K, com José Roberto Sassa no programa Isopo. Ele falou sobre o impacto da evangelização e eu fico em crer que isso vai abençoar muita gente, porque na verdade debate nunca está acima da evangelização, e eu fico em crer que é a obra-mãe da salvação, é a evangelização, apresentar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador a quem nunca conheceu, e apresentar também William Marion Branham como sendo o profeta, o sétimo anjo mensageiro que Deus mandou para a salvação das almas. É só para realçar que isso nós podemos ver William Branham em Malaquias 4, 5 a 6, onde vai falando do Elias, o profeta que virá antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, e a conversão encontra-se debaixo das suas asas. Deus abençoe ricamente. E agradecer aos irmãos do Brasil que têm apoiado o nosso trabalho. Deus abençoe ricamente. Os irmãos surpreendeu-me muito, gostaria mesmo de falar disso. Partilhou alguma coisa sobre a Gimute no grupo Amigos da Voz de Deus. Deus abençoe ricamente mesmo. A Gimute agradece. Subscreva-te no nosso canal YouTube. Temos uma página no Facebook, Gimute News. De sublinhar que nós não temos barreiras, recebemos todos, ok? Não importa o que você vê, é claro, não aqueles que creem que Branham é Deus, aqueles, nós tentamos limitar um pouco, mas nós recebemos todos, né? Podem vir e as emissões estão abertas. Estive aqui com o meu amigo Príncipe Emerson. Deus abençoe ricamente. Agradeço a Strong, o meu amigo Razão Alves na câmera. Muito obrigado, Oséias Wazaka. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe a Gimute. Estamos juntos. Emerson, 2.